andar é um tema dominante na Bíblia. É um tema que está presente desde os primeiros capítulos da Bíblia. Quando você abre o livro de Gênesis, e ali você vê, você observa que num belo dia, Deus veio para andar no jardim, na viração do dia com Adão, e que aquele dia não se tornou mais tão belo, porque na verdade Adão havia pecado. Você começa a perceber ali que o tema de andar com Deus é um tema que permeia a Bíblia por todos os lados. Você vê que Deus apareceu no jardim para andar, para caminhar, para ter comunhão, para ter intimidade, para poder, junto com Adão, ensinar-lhe a dar passos. Mas Adão, naquele dia, não apareceu no local e na hora marcada. E Deus, então, lá naquele lugar, no jardim do Éden, perguntava: Adão, aonde você está? E lembram-se da resposta de Adão? Senhor, eu tive vergonha. E poderia ser que naquele momento, todo o projeto de Deus de andar com a sua criação estivesse fadado à ruína. Mas os planos e os projetos de Deus nunca falham. E na verdade, o que nós encontramos através da Escritura é Deus sempre voltando ao homem para caminhar com ele. Quando Adão e Eva saem do jardim, algumas gerações depois, tem um versículo no capítulo 5 de Gênesis, que diz assim: e Enoque andava com Deus, e já não era, porque o Senhor o tomou. Um capítulo depois, no meio de uma geração corrupta, perversa, havia um homem com a sua família, e o texto da Bíblia diz: e Noé andava com Deus. Passam-se mais alguns capítulos na história da Escritura, e agora, depois de Babel e depois de todos aqueles acontecimentos, Deus chama um homem, chamava-se Abrão, e Deus diz para Abrão: Abrão, vai, e eu vou contigo. E depois que Abrão começa a sua caminhada com o Senhor, e literalmente algumas vezes pisa na bola, peca, o Senhor, capítulo 17 de Gênesis, chama Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença. Andar, caminhar, dar passos. O povo de Israel, os filhos de Abraão, acabam no Egito. O que é que Deus faz com o povo? Chama-os para quê? Andar. Saiam do Egito, venham comigo, caminhem comigo. E o povo vai então caminhar, e Deus caminha com o seu povo. De dia, numa nuvem, à noite, numa coluna de fogo, e o povo anda, e Deus anda com o seu povo. Esse é um tema dominante na Bíblia. E aí, quando você abre as páginas dos Evangelhos e começa a ler, o que é que você mais encontra nos Evangelhos? É Jesus indo, andando, caminhando, indo com seus discípulos. É o que nós poderíamos chamar de um ministério peripatético, um ministério de caminhadas, de ir. Quando chega no final
do ministério de Cristo, e ele nos deixa a sua última grande ordem, que nós conhecemos por grande comissão. O que é a grande comissão, gente? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, etc, 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 e eu estarei, e se vocês estão indo, eu também vou junto. É por isso que quando o apóstolo Paulo escreve as suas epístolas, ele diz para a sua igreja: andai nele. É isso que nós fazemos hoje, ou melhor, é isso que nós deveríamos fazer hoje, andar em Cristo. Por quê? Porque andamos com Ele, porque andamos para Ele, obedecendo a sua palavra, aprendendo a ser discípulos, aprendendo a desenvolver a imagem de Cristo à medida em que nós damos passos, à medida em que nós andamos com Jesus. E eu escolhi então para nossa meditação nesses dias um texto que começa exatamente com o nosso verbo ir. Não é isso? E eu queria ler com vocês Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, que vai ser a série, ou vai ser o texto, no qual nós faremos as nossas meditações nesses dias. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Eu confesso que ouvi um sermão, quando eu era estudante de teologia, nesse texto, aonde o pastor que pregou apontou esses princípios que depois eu desenvolvi numa série de mensagens que pretendo trazer aqui para vocês nesses dias que vamos passar juntos. O que nos diz a palavra da Escritura em Mateus 16, a partir do versículo 13? Diz assim a santa palavra de Deus: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. E desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. E então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a vida perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras.
Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai bendito, nós agora pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bênção sobre nossa mente e coração, a fim de que nós possamos juntos, como igreja e como corpo que somos, entender a Tua palavra, conhecer a Ti mesmo e glorificar o Teu nome. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha e Redentor meu. Amém. Muito bem, queridos. Indo Jesus para as bandas, para os lados de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é uma região bem ao norte, no estado de Israel, perto daquela região conhecida como a região de Golã, as alturas do Golã, lugar ali onde os israelenses hoje têm muitas lutas, batalhas, guerras com os seus inimigos ali em volta, tentando defender a sua nação. Jesus foi para aqueles lugares para chamar os seus discípulos a andarem com ele. Tanto é que o texto com o qual nós vamos terminar no último dia, e diz que eles, se alguém quisesse o quê? Seguir a Jesus. Se alguém quisesse andar nos passos dele, deveria tomar uma série de atitudes. E eu creio que para que nós possamos andar como Jesus, nós temos uma necessidade profunda de entender os fundamentos mais básicos, mais intrínsecos, que Jesus nos ensinou e sobre os quais nós devemos andar. E é por isso que eu escolhi esse texto, num dos lugares, ou num dos pontos, aonde Jesus para. Se você observar aí o Evangelho de Mateus, um pouco antes desse texto, nós vamos ver que Jesus estava constantemente andando. Ele veio de Jerusalém, ele partiu de Jerusalém, ele foi depois para Tiro e Sidom, ali a região do Mar da Galileia, onde ele passou grande parte do seu ministério, foi subindo, foi para Tiro, Sidom, voltou para o Mar da Galileia e depois subiu para as regiões mais afastadas, as regiões ali do norte, onde ele podia ter um pouco de paz. Até esse momento, Jesus estava com os seus discípulos numa agitação frenética. Muitas atividades. Ele precisava de um retiro com os seus discípulos. Ele precisava se afastar do cotidiano. E é por isso que eles talvez foram para aquele acampamento ali na região da Galileia, na parte norte, afastando-se das multidões, das demandas, dos confrontos. Toda hora aparecia um grupinho de gente querendo pegar Jesus, querendo inverter a sua teologia, e com certeza era necessário que eles tivesse junto com os seus discípulos um tempo para reflexão. Mas não era uma reflexão contemplativa, uma meditação aleatória. Jesus chegou lá e ele não ia simplesmente deixar os discípulos, sentado em cima do morro, embaixo de uma árvore, dizendo: agora vocês meditem aí sozinhos, pensem bastante. Não. Ele provocou a meditação que era necessária naquele momento, e ele então começa a fazer uma pergunta, ou começa fazendo uma pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que é que corre aí na mídia? O que é que o pessoal anda falando? Afinal de contas, as coisas que Jesus falava eram coisas controversas. A pregação de Jesus era uma pregação controversa.
Ele falava coisas que os homens não entendiam e muitas vezes chocava com aquilo que ele dizia. Ele tinha posições teológicas muito incomuns. Ele falava a respeito do sábado, ele fazia curas, ele fazia milagres. Ele tinha acabado de curar a filha de uma mulher cananeia. Ele estava sempre fazendo coisas como a multiplicação dos pães, que faziam com que ele tivesse na boca de todo mundo. Todo mundo, no final das contas, tinha alguma opinião a respeito de Jesus. E o fato, queridos, é que isso não é muito diferente hoje. Já parou para observar? Tenta conversar com alguém que não seja religioso a respeito de Jesus. E mesmo essa pessoa não religiosa vai ter alguma coisa para dizer a respeito de Jesus. Ele está na mídia, assim como ele estava na mídia. Em todo aquele tempo, havia gente observando, gente percebendo, gente olhando, gente falando, e continua sendo a mesma coisa. Pegue as nossas revistas, pegue os nossos jornais, pegue a nossa mídia, e você vai ver gente falando a respeito de muitas coisas que Jesus teria feito, o que ele teria sido, o que ele não teria sido, o que ele gostaria de ser, o que ele conseguiu fazer, o que ele não conseguiu fazer, o que ele ganhou, o que ele perdeu, e assim por diante. Eu estive com um grupo de pessoas em alguns debates durante essa semana, num grande congresso, e algumas delas diziam clara, aberta, prontamente: eu sou um ateu, eu sou um cético, e eu acho que Jesus, e aí falavam de Jesus, ou que ele não existiu, ou que ele existiu, ou que ele foi uma boa pessoa, e assim por diante. O que é então que se dizia na época de Jesus? Na época de Jesus havia 3 correntes principais a respeito, ou na boca do povo a respeito de quem ele era. Alguns diziam que Jesus era João Batista, outros diziam que Jesus era a encarnação de Elias, outros diziam que ele era o próprio profeta Jeremias, e assim por diante. Ora, se você voltar 2 páginas na sua Bíblia, no capítulo 14, você vai ver que João Batista tinha morrido. Ele tinha sido assassinado por causa das suas convicções, por causa das suas posições. E João, que era primo de Jesus, na verdade, ele foi de fato um grande homem. Aliás, a Bíblia diz que ele, dentre os profetas, é aquele que fecha o programa da profecia. Logo, ele tem uma posição de destaque. Ele é um indivíduo importantíssimo na história que Deus escreveu andando com os homens aqui na terra. Mas João não era Jesus e Jesus não era João. Porque João, ele veio para preparar os homens para receberem o reino dos céus, mas ele não era capaz de capacitar ninguém para receber o reino. Ele era capaz de dizer: olha, o reino funciona assim e dessa forma, mas se João falasse: o poder que eu tenho pode lhe colocar dentro do reino, não é verdade. Ele não tinha o poder de levar ninguém para dentro do reino. Ele podia mostrar a porta, mas ele não era a porta. Essa é a grande diferença entre João e Jesus. João apontava para a porta, Jesus dizia: eu sou a porta. Ele também não era Elias. Elias talvez fosse um dos mais aclamados profetas de todo o Antigo Testamento. Já leu a vida de Elias? Os milagres, os portentos que Deus realiza através de Elias são fantásticos. Na verdade, Elias, ele é um dos mais fortes tipos de Jesus no Antigo Testamento, quando se trata do tema da oração, da cura, da luta contra a falsidade.
Mas Elias é um tipo, ele não é Jesus. A mesma coisa com Jeremias. Jeremias foi um homem que anunciou a obra da salvação de uma maneira espetacular no Antigo Testamento. Ler o livro do profeta Jeremias e não perceber a força com a qual Jeremias pregou o Evangelho da graça é perder a mensagem de Jeremias. Mas Jeremias nunca pôde realizar a salvação como Jesus veio para realizá-la. Qual o grande problema daquela geração, gente? Eles estavam relacionando Jesus com o passado. E eles estavam esquecendo de quem estava na sua frente. Eles precisavam olhar para Jesus que estava diante dos olhos dele, que passava nas ruas de Jerusalém, que passava nas estradas da Galileia, que caminhava por Samaria, passava em todos aqueles lugares, a multidão via Jesus e pensava em alguém do passado. E a mesma coisa na nossa geração. Os homens estão olhando para Cristo e tentando relacionar Cristo com o passado, sem conseguir vê-lo no presente. Tem uma história na Bíblia que eu creio seja uma grande anedota. A Bíblia tem várias anedotas. O que é uma anedota? Uma anedota é uma situação irônica, que é apresentada nas páginas da Bíblia, para tentar ver se os leitores acordam, despertam para o que está acontecendo através daquela anedota. A anedota, e vocês vão achar estranho que eu chame isso de uma anedota, é a história do cego de Jericó. Lembra da história do cego de Jericó? Um homem estava lá na beira do caminho, Jesus vinha passando pela estrada, não é? E aí então aquele homem cego sentado na beira da estrada, uma multidão atrás de Jesus indo para Jerusalém, o homem cego levanta-se, dá um pulo sendo cego, larga todos os míseros pertences que ele tinha para trás e corre na direção da onde ele ouvia o burburinho das pessoas falando com Jesus. E aquele homem grita: servo de Davi, tem misericórdia de mim. E aí as pessoas começaram a empurrar o cego: sai daqui, meu amigo, não atrapalha, está passando o grande mestre. Mas Jesus ouve o clamor do cego e para. E volta-se para o cego e percebe a fé daquele homem e cura aquele homem. Um homem que nunca tinha enxergado. Eu não sei o que é isso, algumas pessoas sabem. Eu sei quando eu tiro meu óculos. Eu sou igual aquele outro que Jesus começou a curar e não tinha acabado, lembra? Jesus perguntou assim: o que vês? Ele falou: vejo homens como árvores. Não é? Quando eu tiro o óculos eu vejo mais ou menos assim. Mas eu não tenho a noção completa do que é não enxergar. Mas aquele cego nunca tinha visto nada, ele era cego de nascença, pobre, miserável por causa da sua condição. E Jesus chama, e aquele homem, quando ele abre os olhos, pensa comigo, querido, qual é a primeira coisa que aquele homem vê na sua vida? Jesus, o Filho de Deus encarnado. Agora pensa comigo na anedota. Todo aquele povo estava indo atrás de Jesus para Jerusalém, porque eles queriam chegar no templo. Enquanto quem caminhava com eles na estrada de Jericó era o próprio Filho de Deus. Jesus, queridos, Ele está vivo. E Ele está aqui para andar conosco. E muitas vezes a nossa cegueira é tão terrível, que nós ficamos pedindo coisas, pensando em coisas, desejando coisas, como aquele povo que ia para o templo, enquanto o Filho de Deus estava ao lado deles. Não sejamos assim, de forma nenhuma. Sabe por quê?
Porque nós precisamos ver a verdade e responder à pergunta de Cristo. Aquela geração estava contaminada. Quem diz o povo ser o filho do homem? Elias, Jeremias, João Batista, o Zé da esquina, não sei. Talvez fosse como a capa daquelas revistas que nós acabamos de ver ali. Ídolos, imagens. Mas vós, perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? E é essa pergunta de Cristo que ecoa hoje aqui. E vocês, queridos? O que é que vocês dizem? Quem é que vocês dizem ser Cristo? E interessante, quem eu menos esperaria que fosse responder, foi a pessoa que respondeu certo. Pedro, o homem, pescador, rude, às vezes embrutecido, ele vai mostrar isso mais adiante, lembram-se? Ruim de espada que só, tentou cortar a cabeça do soldado com a espada e arrancou-lhe a orelha. Já tentou fazer isso? Um dia você pega com seu irmão mais novo e tenta fazer essa experiência, pega uma espada e tenta cortar a orelha de alguém, do seu irmão mais novo. Não vai dar certo, né? Pois Pedro conseguiu, queria cortar a cabeça do homem, mas arrancou-lhe a orelha, não sabia manejar a espada. Mas foi esse homem que respondeu essa pergunta que ecoa através dos séculos. E você, como é que você vai responder essa pergunta? Sobre que base você pretende andar com Cristo? E aqui estão os 4 pontos que eu espero cobrir com vocês, que são os pontos sobre os quais nós precisamos andar com Cristo. 4 princípios: o princípio da revelação, o princípio da edificação, o princípio da propriedade e o princípio da autoridade. Mas isso são para as 3 palestras que eu vou dar, e hoje espero cobrir com vocês o princípio da revelação, que se encontra logo de cara na resposta de Pedro. O que é esse princípio? Ora, aqui nós fizemos a apresentação das caravanas, não é? E aí tinha um pessoal aqui, apresentou-se como de diferentes cidades. Mas se o pastor Silas fosse honesto, ele ainda ia acrescentar mais um detalhe, que não eram só de cidades diferentes, mas são de denominações diferentes, que é aquele nominho que a gente coloca quando alguém pergunta qual é a sua religião. Não é isso? Qual a sua religião? Eu posso responder de diferentes formas. Não é? Tem gente que responde que é protestante, tem gente que responde que é evangélico, tem gente que responde de maneira mais genérica, eu sou cristão, eu sou crente. Outros são assim mais arraigados, eu sou batista. Esses então são os que respondem primeiro, não é? Eu sou batista, eu sou batista, até debaixo d'água, não é verdade? Mas na verdade nós somos presbiterianos, sabemos que estamos certos, né? Então, eu sou presbiteriano, eu sou X, eu sou Y. Mas esses nomes, queridos, eles são as nossas religiões, que vêm de uma expressão muito humana, que significa religar. É daí que vem a palavra religião. E a ideia da palavra religião é o homem tentando um contato com o externo, com a vida fora do planeta, com alguma coisa assim. A ideia de religar é o finito, o menor, o inferior, o cego, tentando achar o infinito, o superior e aquele que vê todas as coisas. Religiões são uma busca humana. Ser presbiteriano não vai me levar para o céu. Aliás, tem muita gente que se chama presbiteriano e que vai parar no inferno. Não se preocupem, batistas também, viu?
Não é o homem buscando a Deus. A mensagem da Escritura, a mensagem da Escritura é Deus se inclinando, estendendo a mão, pegando o homem, através desse princípio que nós chamamos princípio da revelação, no qual o Deus bondoso, infinito, eterno, imortal, revela-se, fala, diz. Já viram isso na Bíblia? Quantas vezes Deus fala? E como a palavra de Deus é sempre pronta, oportuna, urgente e verdadeira, pois esse é o princípio que nós precisamos ter na nossa vida, o princípio da revelação, para poder andar com Jesus. Qual foi a resposta de Pedro? E vós? Quem dizeis que eu sou? Vamos ler junto? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, eu podia fazer todas as minhas palestras só nessas palavrinhas. A resposta de Pedro é carregada da verdade de Deus e nos mostra muitas coisas fundamentais sobre as quais nós devemos viver. A religião verdadeira, se é que nós podemos usar essa expressão, é aquela que corresponde à verdade do Filho de Deus, que corresponde à realidade na qual Jesus revela o Pai, e esse Jesus é aquilo que ele diz ser, porque o Pai do céu olha para Cristo e diz: esse é o meu Filho, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. E é essa relação do Filho com o Pai, quando ele diz: eu e o Pai somos um. E é esse Filho que tem a primazia, é esse o Filho que tem a autoridade, é esse o Filho que é o cabeça da igreja, que Cristo mostra, ou melhor, que Pedro mostra na sua rude resposta de pescador. O que a gente aprende com essa resposta de Pedro, gente? Primeira coisa, quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a primeira coisa que eu aprendo é que a revelação passada de Deus agora se cumpriu. Isso é lindo. Isso é lindo. Primeiro eu tenho a palavra Cristo. Tem gente que acha que Cristo é o sobrenome de Jesus. Qual o nome do Senhor? Jesus Cristo. Errado. Corta. O nome dele era Jesus Ben Yosef. Jesus, filho de José. Esse era o nome dele. Ele cresceu lá na Galileia, nas ruas de Nazaré. Depois, jovem, já amadurecido, mudou-se para a cidade de Cafarnaum e ele era chamado de Jesus. Aliás, Jesus é que nome no Antigo Testamento mesmo? Josué. Gente, devia ter mais Josué na cidade de Jerusalém, na cidade de Nazaré, do que João, Pedro e Maria tem nas nossas cidades. Toda a família tinha um Josuézinho. Estava lá o Josuézinho. Era a esperança messiânica que aquele povo colocava naquele nome, que significa Yahvé salva. Várias mães, pais, colocavam o nome do filho dessa forma, porque eles oravam, quem sabe, a Deus e falavam: Senhor, eu sei que eu sou indigno, mas quem sabe da minha família, quem sabe da minha linhagem, vem alguém para trazer redenção sobre o meu povo, porque o meu povo está cansado, Senhor, eu estou cansado da opressão, eu estou cansado do pecado.
Mas quem sabe o Senhor faz isso pelo meu filho? E o Josuézinho vivia lá naquelas ruas. Acho que não jogava bola, que ainda não tinham inventado o esporte. Com certeza não seria corintiano, absolutamente, não é? Mas com o passar da história, descobre-se que aquele menino, que aquele jovem e que aquele homem, ele era mais do que Josué. Ele recebe um título, que é o título de Cristo. Ora, o título Cristo é uma palavra no hebraico, que é a palavra Messias. Ele é o Mashiach. Aliás, o texto da Escritura, aí nos Evangelhos, alguém vira-se para o outro, acho que foi André que disse isso, né? Achamos o Messias. E aí o autor coloca lá, que é o Cristo. Essa resposta de Pedro é tremendamente reveladora. Ela mostra que esse homem, que estava diante dos olhos dele, ali em Cesareia de Filipe, era aquele que veio cumprir toda a expectativa dos 39 outros livros escritos na Bíblia, que são o Antigo Testamento, que apontavam, que falavam desde o princípio desse chamado Messias. Esse Cristo, ele é a esperança. Ele é o Filho de Deus. E ele não está morto, ele está vivo, ele está presente, ele está diante dos meus olhos. Foi isso que Pedro disse. Cristo veio completar a esperança que Deus alimentou através dos séculos. Na sua palavra, na sua revelação e através das muitas gerações. A história da Bíblia começa com Adão. Um homem criado por Deus, colocado no Éden, com uma posição fundamental, essencial, de andar com Deus e de cumprir a vontade de Deus na face da terra. Deus o qualificou para isso. Aliás, essa é uma boa tradução para a ideia de Deus abençoar alguém. Quando Deus abençoa alguém, Deus qualifica. Ele disse para Adão, o texto lá de Gênesis capítulo 1 diz assim: Deus os abençoou, e a bênção de Deus é a seguinte: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai, sujeitai. Deus qualifica o homem para fazer essas coisas. Mas nós sabemos que o pecado entrou na história humana. E nós sabemos que esse homem, pai de todos os homens sobre a terra, teve o seu bem mais precioso, que é a sua imagem e semelhança do Criador, o seu pai, corrompida pelo pecado. Mas como eu disse bem no comecinho essa noite, Deus não desistiu jamais dos seus planos. E aí então nós vemos uma sucessão de homens que Deus chama e qualifica para cumprir determinadas obras. Homens que Deus chama e diz vai, homens que Deus chama e diz faça, homens que Deus chama e diz me obedeçam, homens que Deus chama e diz realizem. E ao longo da história então nós vemos uma sucessão de várias gerações de homens que Deus escolheu, que Deus tomou para si, para cumprirem um papel fundamental ao longo da história. Mas a gente sabe que só houve um homem
que de fato cumpriu esse papel de maneira plena. E assim como esses vários personagens bíblicos ao longo da história foram qualificados, foram abençoados e então foram ungidos por Deus para cumprir um papel, e daí então vem a palavra Messias, o ungido de Deus, o Cristo de Deus. Nós sabemos que esses homens e toda essa linhagem cumpriam um papel que nunca era o papel definitivo e final, mas um que viria desses haveria de cumprir. Quem era? Josuézinho. Aquele menino, aquela criança, que ao longo da história nós descobrimos é o Cristo de Deus, é a imagem do Deus vivo. Aquele que cumpre a esperança de Israel, aquele a quem Simeão tomou nos braços no templo naquele dia e falou: Senhor, leva teu servo. Ele não deve ter feito assim, senão o menino tinha caído, né? Ele estava com os meninos no braço. Senhor, pode me levar agora, porque os meus olhos viram a salvação do meu povo. E esse então, que é o Cristo, veio para cumprir toda essa história da revelação de Deus. Gente, o dia que você resolver fazer um bom curso, ler um grande livro de teologia bíblica, e você conseguir enxergar essa linha do começo até o fim com os seus próprios olhos, eu tenho certeza que você vai cair em lágrimas, porque você vai perceber que em todo momento da história Deus esteve arduamente trabalhando para chegar aqui. E Ele me deu toda essa história na Escritura, na Sua palavra. E hoje, quando eu leio Mateus 16, e eu conheço a história de Adão, eu conheço a história de Noé, eu conheço a história de Abraão, eu conheço a história de Isaac, eu conheço a história de Jacó, eu conheço a história de Judá, eu conheço a história desses homens. Cada vez que eu leio a história deles, eu vejo como aquilo me empurra, como aquilo me leva, como aquilo me toma pela mão e me leva para ver o meu Salvador Cristo, Jesus de Nazaré. A revelação passada se cumpriu. Está dito na resposta de Pedro: agora sim, eu estou vendo Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Pedro também nos mostra que a revelação presente é superior. O Filho do Deus vivo significa que agora eu não estou mais recebendo a revelação por algum código que não me seja absolutamente claro. E eu não posso esquecer, a revelação que está na Bíblia, no Antigo Testamento, ela não é inferior na sua qualidade. Ela é revelação de Deus, ela é a palavra de Deus. Você não pode desprezá-la. Aliás, vou dizer uma coisa: se você quiser entender os evangelhos, conheça o Antigo Testamento, porque Cristo não faz sentido sem o Messias. Mas a revelação do Antigo Testamento é incompleta, e nós só vamos encontrar o significado completo dessa mensagem quando nós vermos o Filho de Deus. Então a revelação do Antigo, ela não é imperfeita, mas ela encontra-se lá atrás numa forma de semente. Ela ainda não é árvore frondosa, ela ainda não deu todos os frutos,
mas ela está lá para nós. E se você, querido, quer andar firme nos passos de Jesus, leia a história de Daniel, e você vai descobrir o que é andar firme nos passos de Jesus, no meio de uma geração corrupta, corrompida, no meio de uma cultura destruída, como a sua cultura, como a minha cultura. Se você quer andar nos passos de Jesus, leia como é que Deus conduziu, como é que Deus levou José passo a passo na sua vida e na sua história, para glorificar o nome de Cristo no Egito. Se você quer andar como Jesus, leia a Bíblia que Jesus lia, que era esse Antigo Testamento, que cada dia que eu estudo, queridos, me impressiona por uma coisa a mais. Cada dia que eu estudo o Novo e o Velho Testamento, eu vou descobrindo uma coisa que me surpreende, que quase nada do que foi dito por Cristo era novidade. Quase tudo vinha do Antigo Testamento. A revelação passada se cumpriu, a revelação presente é superior. João 1,14 diz: o Verbo se fez carne e ele veio morar no nosso meio, ele montou a sua tenda, ele montou a barraca no nosso meio, e agora eu posso ver a glória de Deus, a glória do unigênito do Pai. E é interessante esse texto de João, porque o texto diz: ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse revelou o Pai, ele mostrou. Essa palavrinha que está aparecendo grego ali, é grego, tá? É a palavra exegese. Exegese é uma disciplina que quem passou pelo seminário aqui sabe. A gente estuda no mínimo 3 anos. Para quê? Para aprender a tirar do texto a sua mensagem precisa, pois João usou essa palavrinha. Foi o Filho que fez a exegese do Pai. Agora eu sei, agora eu vi, agora eu conheço. Hebreus capítulo 1, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou no Filho. O Filho é a palavra de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Porque Deus não repete a história, Deus faz a história. O Deus vivo, através do seu Filho vivo, age e se mostra vivo. Se eu tivesse mais de 10 minutos, eu ia contar outra história. Mas é assim que Deus faz. É assim que Deus age. É essa revelação, queridos, que eu tenho hoje. A revelação do Filho encarnado de Deus. Uma revelação superior, porque foi dito a Pedro: Pedro, você respondeu isso, não foi porque você é um cara brilhante, aliás, você é meio matuto. O grego de Pedro no Novo Testamento é o que tem mais erro gramatical, vamos colocar assim. Não tinha conhecido ainda a reforma ortográfica. Mas não dependia disso, não dependia da educação de Pedro, não dependia da habilidade de Pedro, não dependia das condições de Pedro, exceto uma condição externa a Pedro, que é essa que Cristo disse: não foi carne e nem sangue quem te revelaram, mas foi o meu Pai que está no céu. Minha pergunta para você hoje é essa, querido: quem é que fez você saber que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo?
E dependendo de quem lhe fez saber isso, você vai poder ou não andar nos passos de Jesus. Por isso esse é o nosso terceiro ponto. A revelação passada se cumpriu. A revelação presente é superior. E a revelação pessoal é essencial. Se você não souber, ninguém vai poder saber no seu lugar. Olha só o que Jesus diz no versículo 17. Bem-aventurado é Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram. A palavrinha ali, que parece grego, e é apocalipsen soi. Perceberam o sonzinho da palavra? Apocalipse. Foi Deus quem abriu a cortina, Pedro, para você ver uma coisa que os outros não conseguem ver. Pedro foi atingido pelo princípio da revelação, que na teologia nós chamamos de conversão. Ele creu porque Deus lhe mostrou. Eu me lembro do chamado de Pedro, no mesmo evangelho de Mateus. Jesus estava caminhando junto ao mar da Galileia, viu os dois caras, Simão chamado Pedro, André que lançava as redes do mar, e falou: venham! E eles fizeram o quê? O seguiram. Eles foram chamados para andar nos passos de Cristo. Vinde após mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, quem sabe entristecidos pelo pecado, quem sabe doloridos pelas relações mal resolvidas da juventude, quem sabe mal amados por seus pais, quem sabe desesperados com a cultura, com os amigos, com os colegas, e Jesus diz: vinde! Como disse para Pedro. E sabe o que isso vai fazer de você, quando você enxergar? Vai fazer Jesus dizer a mesma coisa que disse para Pedro. Bem-aventurado és Simão Barjonas. Meu querido, eu imagino que você esteja aqui nesse encontro jovem, fiel, porque você é crente. E se você se encontra aqui nessa categoria, quero dizer para você uma coisa: você é bem-aventurado. Nosso problema, queridos, é que muitas vezes nós damos de ombro para a bem-aventurança de crer que Cristo já nos deu. E ficamos dizendo para Jesus: Jesus, eu quero mais, eu quero mais. Tem até uma música aí, não é? Eu já tenho. Eu quero me envolver, eu quero viver mais de Cristo. Mas a grande bem-aventurança eu já tenho. Ainda tem um minuto? Mas pode ser que você tenha vindo aqui nessa noite, porque se envolveu com uma galera legal, um pessoal que parece te entender, gente que lhe acolhe. Mas pode ser que você não conheça a Cristo. Pode ser que você tenha sido criado por seus pais na igreja, mas não tem essa bem-aventurança. E o que o Senhor Jesus está fazendo aqui nesse momento é expor-se diante dos seus olhos na cruz através da palavra, para que você o conheça como o Cristo, o Filho do Deus
vivo. Pode ser hoje o dia em que você vai largar as redes e ir atrás de Cristo andando nos seus passos como Pedro, por causa da revelação que Ele já nos deu. Essa é a minha oração por você, que eu venho fazendo ao longo de alguns dias, para que a sua vida seja abençoada, para que a sua fé seja fortalecida e para que você possa dar firmes passos com Cristo no meio da sua geração, para a glória dele. Amém.